Beleza, Jó. Obrigado, Regis. Um abraço. Todos sejam bem-vindos, né, ao nosso culto, né, de domingo. Deus nos abençoe, nos dê uma ótima semana. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos cuidado de cada um de nós, nos dê um bom culto, Senhor, na Tua presença, que tudo que for feito aqui seja para a Tua honra e Tua glória, Pai. Nos dê uma ótima noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse momento nós vamos ter uma mensagem musical pelo irmão Marcos, da Igreja do Parque Santo Antônio. Demonstra o seu amor, favor imerecido a quem não mereceu. O Filho do Deus vivo se deu, tirou o meu direito de não ter direito algum, sentenciou a vida a quem apenas creu, e outrora distanciado ouvi os pecados meus, fui salvo pela mão do próprio Deus. É em sua graça que minha alma se deleita, é na sua graça que meu eu encontra a cruz. É por sua graça que a dor se rende à cura, e nela e por ela vou viver em paz. Tirou o meu direito de não ter direito algum, sentenciou a vida a quem apenas creu, e outrora distanciado ouvi os pecados meus, fui salvo pela mão do próprio Deus. É em sua graça que minha alma se deleita, é na sua graça que meu eu encontra a cruz. É por sua graça que a dor se rende à cura, e nela e por ela vou viver.
Continuando a nossa adoração ao nosso Deus, vamos cantar o hino 322, no serviço, Rei. Nesse momento eu convido o Márcio para fazer uma oração. Vamos orar então? Vamos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Eterno e maravilhoso Deus, querido e bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida, te agradecemos por mais um dia santo na tua presença e te agradecemos pela experiência que passamos junto no decorrer desse dia. Te pedimos que teu Santo Espírito esteja conosco, te pedimos que através dele possamos escutar a mensagem que vem dos céus, te pedimos que através do mesmo Santo Espírito o Senhor possa conduzir o pastor Marcílio, que tudo que ele disser seja para honrar e glorificar o teu santo nome. Usa-o mais uma vez, Pai, capacita-o mais uma vez, Senhor, para que possamos sair daqui, ou pelo menos ficarmos aqui como já estamos em casa, mas mais chegados, mais pertinhos de Ti. Proteja-nos, nos dê um excelente culto na sua companhia e capacita-nos a sermos dignos de um dia estarmos contigo nos teus reinos, é o que pedimos por Jesus. Amém. Eu convido o pastor Marcílio, né? É um prazer, pastor, ter o senhor conosco. Que Deus o capacite e use o senhor mais uma vez. Esse momento aí se segue com o senhor. Boa noite a todos. A gente está vivendo um momento diferente, não é? Eu vi o Márcio orando, né? Normalmente diríamos quando sairmos daqui, mas no fim das contas a gente só vai sair dessa reunião online aqui, né? Digital, e vamos permanecer em casa.
mas também temos que dar graças a Deus o privilégio que Ele nos concedeu de, ainda que tenhamos que viver esse período de isolamento, a gente poder cultuar o nosso Deus, um pouco distante uns dos outros, mas com estas ferramentas que acabou nos sendo apresentadas aí durante esta novidade de vida que estamos vivendo, e por isso não vamos deixar de fazer os nossos cultos e apresentar a Deus o nosso louvor. Antes de mais nada, meu muito obrigado aqui ao pastor Cleison por me permitir este momento aqui, viu, pastorzão? Confiar o rebanho a outra pessoa não é uma tarefa tão simples assim. Eu queria lhe agradecer pela confiança depositada aí, viu, meu irmão? Eu que agradeço você ter aceito o convite, viu? E que Tá Deus joia. possa te usar poderosamente nessa noite. E espero que não seja a primeira, mas sim possa ter outras oportunidades. Amém. Eu me lembro de ter ido na igreja do Lilá há muitos anos, quer dizer, nem tantos assim. Fiz a apresentação do Mateuzinho, do pastor Alexandre. Olha aí, ó. Eu trabalhava em Brasília já na época e vim para cá num período e ele acabou escolhendo a igreja do Jardim Lilá para fazer a apresentação do Mateus. Que bênção. E cá estamos. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, pastorzão. Bom, eu queria convidá-los a lembrar, né, porque certamente essa história é conhecida de todos vocês, a lembrar o trecho, um pedacinho da história de um dos patriarcas que está registrado no livro de Gênesis, capítulo 18. E ao anunciar o capítulo aqui, você já vai mais ou menos saber que nós vamos tratar de Abraão, né? Gênesis, capítulo 18. Deixa eu dizer um negócio para vocês todos aqui. Este é meu 4º ano que trabalho na capelania escolar, né? Hoje eu sou pastor da escola lá onde trabalho, a Luciano. Feliz de ter a companhia dele lá também com a gente. E durante este período que estou trabalhando na escola, eu tomei, para mim, não é bem a responsabilidade, né? Mas assumi um compromisso comigo mesmo de pedir, aonde quer que eu andasse, para dirigir o culto, pedir para ir para os irmãos, para os amigos, gastarem um pouco mais de tempo lendo a palavra de Deus, e principalmente quando a gente está lendo para crianças, a gente precisa ter lido pelo menos umas 2 vezes antes o texto, que é para a gente dar alegria à leitura, de maneira que possamos tornar a leitura da Bíblia algo prazeroso para aqueles que estão ouvindo. Um dia eu vi uma entrevista, se eu não estiver enganado, foi do Ariano Suassuna, e ele, com aquela voz bem peculiar dele, contou uma história interessante. Ele disse que um amigo o convidou para passar um final de semana numa casa na praia, e ele ficou animado com a possibilidade de poder passar esse final de semana, esses dias todos, né, um final de semana prolongado, na companhia do amigo, da família do amigo, na praia. E ele disse, não, eu vou, tá tudo certo, vamos nessa. Antes de chegar o dia de saírem para esse final de semana, o amigo ligou para o Ariano e disse assim, Ariano, só temos um problema, rapaz. Ele disse, eu sabia que não ia ser como... Estava bom demais para ser verdade, o que vai acontecer? O amigo disse assim, eu vou levar uns adolescentes para passarem um fim de semana lá com a gente. E aí ele pensou, alguém da minha idade num fim de semana na praia, cercado de adolescentes, tem tudo para dar errado isso aí. Mas eu tenho uma armadilha aqui para esses meninos. E ele disse que botou um bocado de livro na mochila e foi-se embora para a praia. E quando chegou lá, o Ariano começou a ler para esses meninos, para esse adolescente, e ele, que é que gostava de ler, né, entendia que a gente só ensina alguém a ter prazer na leitura quando a gente lê também com prazer. E ele diz que no resultado final foi que os meninos deixaram em algum momento de curtir a praia, de brincarem na praia, claro que não foi o tempo todo, mas em alguns momentos os meninos se reuniam e diziam assim, Ariano, leia mais um trecho aí pra gente, que nós estamos gostando da experiência. O Rubem Alves diz que aquele que lê com alegria dá ao outro também o prazer de ouvir a leitura e estimula no outro o interesse de ler
aquilo que já foi lido, inclusive. Então, nós vamos ler um trecho maior da Bíblia hoje, na expectativa de que a gente possa retomar, né, esse bom costume de ler a Bíblia em trechos maiores, inclusive nos cultos. Pelo menos tenho feito isso e tem me agradado essa experiência. Por isso, Gênesis 18, a partir do verso 16, na versão que eu tenho aqui na minha mão, eu leio assim: Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra? Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Verso 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. 23. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazer tal coisa, matares o justo com o injusto, ou com o ímpio? Como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu: Não a destruirei se eu achar ali 45. 29. Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei por amor dos 40. 30. Insistiu: Não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: Não farei se eu encontrar 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver 20. Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: Não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. E respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Olha que coisa interessante. Primeiro, o capítulo começa anunciando, a leitura que fizemos no verso 16, que a caminho de Sodoma e Gomorra, aquela comitiva, Deus e seus anjos decidiram parar no acampamento de Abraão. E pelo que vemos no começo do capítulo 18, foram bem recebidos ali, porque hospitalidade era uma marca na casa de Abraão. E pelo jeito, esta marca, essa distinção, foi aprendida por seu sobrinho Ló, porque quando os anjos chegaram na entrada de Sodoma e Gomorra, foram recebidos por Ló e ele logo os levou para casa. Mas o interessante é que depois de comerem, Deus então vai dar destino àquilo que se tinha planejado fazer. E aí há um diálogo aqui, né? Deus talvez dizendo para os anjos: olha, vão indo na frente porque eu não posso permitir que tudo se faça como temos planejado, sem que eu avise o meu servo Abraão aqui. É interessante que a gente fica pensando, né? Esses homens da Bíblia eram realmente muito especiais, a ponto de Deus se dar o trabalho de avisar algo que ele tem para fazer. Esses dias eu estava conversando com a gurizada
da igreja que frequentávamos lá em Brasília, e eu dizia para eles: Deus é tão especial na sua relação conosco que, mesmo sendo soberano e não nos devendo nenhuma informação, ele não nos deve dar notícia de absolutamente nada, ele não precisa avisar o que vai fazer, ele ainda se permite ser provado para que tenhamos, como seres humanos, certeza de que aquilo que ele disse que ia acontecer, de fato aconteça. E aí eu lembrava com eles do fato lá de quando o povo de Israel chegou na fronteira de Canaã, depois de terem sido cuidados por Deus durante todo o processo até a chegada ali na fronteira, Deus diz assim: Moisés, é o seguinte, só para vocês terem certeza de que o que eu prometi é verdade, escolha aí um homem de cada tribo, um príncipe de cada tribo, e envia-os à terra de Canaã para que eles espiem a terra e voltem com a notícia do que é que eles podem ver lá, o que é que a terra tem. E eles voltaram dizendo: olha, tudo que Deus falou de fato é como ele disse, a terra é muito boa e a gente vai ser muito feliz lá. O problema é que tem lá uns gigantes e a gente não pode entrar. Eu não acredito que os gigantes vão simplesmente sair e nos permitir entrar. E a gente vai se lembrar, eles trouxeram com eles um cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar. 10 espias disseram que não seria possível, 2 insistiram que seria. Por fim, o povo decidiu não entrar naquele momento e passaram 40 anos antes de entrar na Terra Prometida. Mas Deus não tinha que dar conta a ninguém naquele momento. Mas ainda assim ele se permite ser provado e os espias entram lá para voltar com a notícia de que era tudo verdade. Quando Jesus ressuscitou e os discípulos começaram a dar a notícia de que ele tinha ressuscitado, Tomé disse assim: eu só vou acreditar quando eu puder não apenas ver, mas quando eu puder tocar em suas chagas. Aí eu vou ter certeza de que isso tudo é verdade. O próprio Cristo disse assim: bem-aventurado aquele que não viu e creu, mas se você, Tomé, só acredita vendo, filho, estão aqui as chagas, pode tocar. Ele não tinha necessidade nenhuma de provar absolutamente nada para Tomé. Ele podia dizer para os outros: diga para Tomé que se ele não quiser acreditar, o problema é dele. Mas Deus sabe que algumas pessoas ainda hoje só acreditam naquilo que vem. E talvez por isso, e eu acredito que tenha sido exatamente por isso, lá em Colossenses, Paulo diz assim: em minhas feridas, em minhas provações, em minhas privações, nas marcas que levo no meu corpo, por ter sido açoitado, por ter sido perseguido, ele disse assim: eu completo em minhas aflições as aflições de Cristo. E alguém poderia dizer assim: então Paulo quer dizer que o sacrifício de Cristo não foi completo, precisava de uma ajudinha dele? Não, é porque Paulo tinha consciência de que há aqueles que só acreditam vendo. E para esses que só acreditam vendo, Deus estabeleceu alguns representantes na terra. E eu penso estar olhando aqui para a minha tela e vendo uma porção desses representantes. Porque para aqueles que não acreditam no Deus que nós acreditamos, de repente Deus estabeleceu cada um de nós para sermos seus representantes aqui. E ao olharem para nós, eles passarão a crer em Deus. Porque de Abraão, Deus diz assim, no verso 18, finalzinho do verso 18, nele serão benditas todas as famílias da terra. Ele só está repetindo uma sentença que a gente encontra lá em Gênesis 12. Quer dizer, as bênçãos que Deus derramaria na família de Abraão alcançariam outras muitas famílias. Talvez o texto esteja apontando porque da família de Abraão vai nascer o Cristo mais tarde. Mas também se sabe, há um evento aqui na história de Abraão, que quando ele vai procurar um lugar para sepultar Sara, ele vai conversar com os moradores da cidade e ele diz assim: olha, vocês sabem que até hoje eu sou estrangeiro entre vocês. E aí alguém diz assim: que isso, Abraão? Você é um príncipe de Deus entre nós. Olha que coisa. Eles tinham consciência de que Deus estava abençoando aquele lugar por conta das bênçãos que derramava sobre a família de Abraão.
E agora Deus diz assim, eu não posso dar continuidade aqui ao meu plano sem dizer ao meu servo Abraão o que estou para fazer. E a nosso respeito, mais tarde Deus vai dizer assim, Deus nunca fará coisa alguma sem antes revelar os seus propósitos aos seus servos, os profetas. E através dos profetas nós podemos ter informações suficientes, aquelas que nos bastam para garantir a nossa salvação e alimentar a nossa esperança dos atos de Deus que estão ainda no futuro. Mas vamos adiante. Nessa história toda, Abraão, então, toma conhecimento. Abraão, é o seguinte, eu vou descer e se a cidade de Sodoma e Gomorra for exatamente como estão dizendo, como o clamor subiu até os meus ouvidos, chegando lá, se vir que é como de fato se parece, nós vamos destruir as cidades. E Abraão tinha chegado num nível de relacionamento com Deus que deu a ele condições de se atrever a fazer as perguntas que fez. Seria justo, Deus, tendo lá 50 justos, que o Senhor destruísse os 50 por conta dos ímpios que estão lá? E aí Deus disse para ele, tá bem, Abraão, pensando nesses 50 aí, se eu encontrar 50, eu não destruo a cidade. Se para 50 faltarem 5, não destruo. Se tiver 40, não destruo. Se forem 30, não destruo. Se forem 20, não destruo. Deixa eu só fazer uma pausinha aqui para pedir um socorro para minha esposa. Me dei conta que o computador vai descarregar já já se ela não me ajudar com o carregador aqui. Perdão, viu? Se tiver, me perdoe, Senhor, o atrevimento, porque sei que já fui longe demais. Mas se tiver lá só 10, e aí Deus diz assim, Abraão, se tiver lá 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Algumas coisas que eu queria considerar com vocês esta noite, amigos e irmãos. Primeiro, a família é um plano de Deus. Quem estabeleceu a família sabia o que queria para todos nós e tinha intenções bem específicas. E o inimigo tem tanta consciência disso que seu alvo principal nos últimos dias tem sido a família. Quer ver outro detalhe que discutia com os amigos esses dias numa live que fizemos? Nas escolas onde trabalho, eu insisto em que a administração da escola prepare para os pais uma festa tão bonita ou tão elaborada quanto aquela que se prepara para as mães todos os anos. Porque já vi lugares em que para as mães fazem uma festa linda, assim, que as mães choram aos cântaros, né? E para os pais alguém diz assim, vamos orar por eles, afinal de contas hoje é o segundo domingo de agosto, a gente vai entregar aqui um par de meia e tudo bem. No meu coração há uma certeza. A imagem do pai, a figura do pai, tem sido bombardeada também pelo inimigo, porque ele tem consciência de que, quando as crianças são pequenas, a imagem que as crianças constroem de Deus é a mesma que elas têm de seu pai. Então, um pai que só aparece para brigar, um pai que nem aparece para nada, um pai que é totalmente ausente, tira do coração da criança, em seus primeiros anos de vida, a ideia de que há no céu um Deus que está cuidando da gente o tempo todo e que não tem intenção de aparecer só para dar bronca na gente. Quer ver uma outra frase que nos acompanha? Agora eu espero que menos, mas já ouvi ela sendo dita, muitas vezes, em muitos lugares. A mãe diz assim para o menino, que é arteiro como eu fui, né? Se você não parar de fazer essas artes aí, se você não parar agora, se você continuar me desobedecendo, quando o seu pai chegar, eu vou contar tudo para ele.
E aí o menino entende que o pai só vem para casa. A chegada do pai não é uma boa notícia. A chegada do pai é uma má notícia, porque o pai vai corrigir todos os erros que ele cometeu durante o dia todo. E aí se desconstrói com essas frases a imagem que Deus gostaria que as crianças tivessem de seus pais. Quer ver um outro detalhe? Nós estamos assistindo com muita tristeza o fato de que muitos pais não têm se dado ao trabalho de assumirem a responsabilidade de serem o sacerdote da casa. Isso não quer dizer que Deus atribuiu ao homem uma posição melhor do que a da mulher. Porque se cabe ao pai o sacerdócio, cabe à mãe a educação, né? As primeiras informações ali no processo educativo das crianças. Mas os pais deviam assumir esta postura de sacerdote da casa, porque ao entender os meninos que o pai é o sacerdote, ele vai entender que o pai representa, inclusive, uma parte, uma área abençoada de sua vida, e não apenas aquele que chega para corrigir tudo que está errado. A criança precisa perceber que o pai ele faz parte da construção daquilo que Deus idealizou para as nossas vidas. E aí, o inimigo, sabendo disso, tem destruído muitos lares. Eu soube de uma amiga que é advogada, que agora, nesses tempos de pandemia, a justiça brasileira resolveu que o divórcio não precisa nem daquelas audiências para saber se há condições ou não de uma conciliação. As partes simplesmente entram com o processo, assinam os documentos e o juiz vai deferir o processo e homologar tudo lá à distância. E agora o processo judicial para promover o divórcio ele se tornou mais rápido e mais fácil durante esse tempo de pandemia. E está tendo horrores de divórcio por aí, porque as pessoas estão cada vez mais estressadas, né? Parece que o isolamento social tem mostrado o que a gente tem de melhor, mas também mostra o que a gente tem de pior, né? Está aflorando algumas coisas que a gente nem sabia que existia dentro do nosso coração. E tudo isso tem sido usado pelo inimigo para destruir algo que Deus criou para promover a nossa felicidade. E aí, Abraão então começa, né, a dizer: Senhor, se tem lá 50, o Senhor vai destruir tudo? Aonde está a justiça nesse processo? Os 50 vão morrer por causa de todos os outros que são ímpios? Durante muito tempo eu vi um bocado de gente dizendo que Abraão está intercedendo ali somente pela família, pela sua família, né, ou por Ló e sua família, que faz parte ali do círculo consanguíneo de Abraão. Mas hoje sou levado a pensar que Abraão está orando por outras pessoas e não apenas por seus familiares que moravam naquelas cidades. E aí ele começa a interceder por essa gente, não necessariamente apenas a sua família, porque ele tinha consciência de que a família de Ló não contava, não chegava a 50 pessoas. E aí ele diz, se tiver 45, 40, 30, 20, se achar lá 10. E aí eu queria fazer uma pergunta para você hoje. Se você não se lembrar de absolutamente nada do que eu disse até agora, lembre só dessa pergunta que vou fazer agora. Considerando esta conversa de Abraão, que começa com 50, 45, 40, 30, 20, até que por fim diz assim, Senhor, por favor, não fica chateado comigo, não se ire comigo, não me entenda mal, porque eu sei que estou passando da conta, inclusive. Eu não devia estar insistindo tanto, devia ter parado lá nos 45, quando pela segunda vez eu lhe fiz um pedido. E aí Abraão diz assim, e se lá tiverem 10? A pergunta que eu queria que você se lembrasse do culto desta noite é a seguinte, quando foi a última vez que você foi ao limite do constrangimento para interceder por alguém? Já pensou nisso?
Que às vezes a gente ora assim, Senhor, por favor, abençoa. Eu fui pastor durante 2 anos e meio num distrito ali em Guarulhos e conheci uma senhora que orou por 17 anos pelo retorno do filho à igreja. E quando eu estava lá, por obra da providência, o menino resolveu voltar para a igreja. Tenho consciência de que não foi fruto do meu trabalho. Mas no dia em que eu estava no culto de quarta-feira, e aquela senhora sentada numa rodinha que fizemos na nossa igreja, lá do Jardim Fortaleza, e ela disse, pastor, meu filho finalmente disse que sábado ele vem comigo à igreja. Você não sabe como eu estou aqui, eu não consigo me conter de alegria, porque há muitos anos eu oro para que ele volte, porque ele disse para mim que nunca mais ia nem mesmo botar os pés na igreja, nunca mais na vida dele. Deus me permitiu fazer um passeio, eu fui assistir um campuri internacional lá nos Estados Unidos, e antes de irmos ao acampamento, nós fomos ao cemitério onde estão enterrados os pioneiros. O pastor amigo que me levou para esse passeio, né, nesta viagem, me indicou um dos túmulos lá e disse, olha, o cidadão que pediu para construir aquele túmulo, ele disse o seguinte, que era para construírem um túmulo aqui como se fosse uma fortaleza, porque quando Jesus voltar, ele não quer que nenhum anjo se atreva a chamá-lo, porque ele não está nem um pouco interessado em nada disso que se pregou até hoje. Talvez os pais desse cidadão, alguém que o amava muito, talvez tenha orado um bocado por ele. A mãe daquele rapaz orou 17 anos pelo retorno dele de volta à igreja. Quando foi a última vez que você foi ao limite do constrangimento diante do trono de Deus, intercedendo por alguém? Abraão está intercedendo aqui, indo ao limite do constrangimento, intercedendo por quem ele talvez nem conhecesse. Porque ao orar pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, pela salvação daquelas pessoas, Abraão está intercedendo por alguém que talvez ele só tivesse visto quando andou por lá de passagem. Orava, claro, também por seu sobrinho Ló. Então, na mesma linha, né, de raciocínio, quando foi a última vez que fomos ao limite do constrangimento diante de Deus para interceder por alguém que a gente ama? Já pensou nisso? Você alguma vez já pensou em ir ao limite do constrangimento para orar a Deus, intercedendo por um vizinho chato que você tem? Aquele que, quando varre a calçada, espalha as folhas todas para o seu lado? Ele vai até o limite dali onde está o seu terreno. Lá em Brasília eles chamam de lote, né? No limite do terreno, assim, e bota a sujeira toda para o seu lado, a dele fica bem limpinha. Quando foi a última vez que, pensando também nesse vizinho, talvez não seja uma pessoa fácil de lidar, você, ao varrer a frente da sua casa, foi lá e varreu a frente dele também, enquanto varria, pedia a Deus que salvasse esse coração aparentemente duro o suficiente para não permitir que Deus entre no coração dele e transforme a sua vida. Porque se a família de Abraão foi convidada para ser uma bênção a todas as famílias da terra, a minha família foi chamada por Deus para ser uma bênção aqui no prédio onde eu moro. São 12 andares, 3 apartamentos por andar, o que nos leva a crer que temos, como não estão todos os apartamentos aqui vendidos nem ocupados, há pelo menos umas 25 famílias aqui onde eu moro, e eu devo todos os dias ter consciência de que Deus me botou aqui para que a minha família pudesse abençoar este prédio. E em algum momento alguém dissesse assim, puxa, depois que essa gente veio para cá, tudo mudou aqui no lugar onde nós moramos. Encontrei aqui um cidadão que hoje é o síndico. Ele veio fazer um serviço no meu apartamento e descobri que ele estudou no internato adventista, é amigo de um dos diretores aqui das nossas escolas, aqui na Paulista Sul. Ele já foi adventista, a esposa dele já estudou com os adventistas, ele frequentou a igreja adventista um tempão, mas agora está afastado.
E eu fiquei pensando, será que Deus não me pediu, não organizou as coisas para eu vir morar nesse lugar aqui, para que eu fosse ao limite do constrangimento, intercedendo por esse meu novo amigo? Quando a gente começa a ouvir as notícias das autoridades no nosso país, qual tem sido o comentário que a gente é tentado a fazer, se não aquele de que essa gente não está nem aí para nós, o povo? Já encontrei na rua cristãos, porque depois, conversando com a pessoa, eu descobri que eram cristãos, xingando o governo por conta das decisões que estão tomando, achando que se eles estivessem lá, tomariam decisões mais acertadas. E aí eu pergunto, quando foi a última vez que fomos ao limite do constrangimento diante de Deus, intercedendo pelos políticos da nossa nação, do nosso estado, do nosso município? Nosso prefeito está no meio de uma luta contra o câncer e esses dias anunciou que testou positivo para o Covid-19. Quando foi que nós oramos por ele? Porque Abraão está orando por 50 em Sodoma e Gomorra, e talvez em sua mente estivesse os líderes, os anciãos daquela cidade que representavam a classe política, que governavam e organizavam as coisas na sociedade daquela época. Quando foi a última vez que nossos filhos perceberam que fomos ao limite do constrangimento para interceder por alguém? Conheci um pastor que foi departamental de jovens aqui na Paulista Sul, e creio que vocês vão se lembrar dele, o pastor Venefrides, contou uma experiência uma vez que me encantou. Ele disse que noite após noite, por muitas semanas, ele tinha o costume de levantar de madrugada, abrir a porta do quarto da filha dele, se ajoelhar aos pés da cama ali da filha, enquanto ela dormia, ele orava pela filha, e ele dizia assim, quando me contou essa história, ele disse, eu oro por aquele com quem minha filha vai se casar. Ele dizia, Senhor, permita que ela encontre alguém que seja o sacerdote da casa, que a ame e a faça feliz. Olha que coisa legal. Fechava a porta do quarto da filha, ia no quarto do filho e fazia a mesma oração. Que meu menino encontre uma moça que seja capaz de amá-lo e mantê-lo nos teus caminhos, para que ele seja feliz e viva a vida eterna contigo quando Jesus voltar. Quando foi a última vez que nós, pais, né, e aí eu vou falar para os homens da sala aqui que têm filhos, quando foi a última vez que nossos filhos viram na gente a postura de um sacerdote que intercede pela felicidade da família? Quando foi que os nossos filhos saíram de casa certos de que permaneceríamos no lar, orando, pedindo a Deus para que cuidasse deles a todo custo? Eu não sei se é o caso, mas já estive em lugares em que quem me ouvia tinha em casa um filho drogado, uma filha que desapareceu, foi-se embora com gente estranha. E ao falar comigo no final do culto, essas pessoas diziam, pastor, o senhor acha que é justo continuar orando pelo meu filho, mesmo ele tendo feito estas escolhas? E eu me lembrava sempre dessa história de Abraão, e dizia assim, bem, Abraão foi ao limite do constrangimento, orou por quem ele nem conhecia. Imagina se Deus vai se importar de nós insistirmos nas orações pela segurança, pelo cuidado, pelo retorno daqueles que a gente ama. Deus tem, com certeza, planos de tornar os próximos dias, não dias perfeitos, mas menos ruins para todos nós, dias mais felizes, para que possamos testemunhar de suas bênçãos em nossa vida. E ainda que a gente se atreva a ir ao limite do constrangimento para fazer uma prece, ele que nos conhece melhor do que nós mesmos, será capaz de voltar os seus ouvidos em nossa direção e fazer o possível para atender a nossa oração. Digo fazer o possível porque, às vezes,
O milagre que esperamos depende de outra pessoa e Deus nunca vai obrigar alguém a fazer o que ela não quer só para atender o nosso desejo. Essa poderia ser uma outra conversa que a gente podia ter num outro momento, e aí já estou num discurso bem pretensioso aqui, pastor, se o Aluciano me convidar e se o pastor Cleison me permitir. Mas Deus não se importa que você insista em orar. Aliás, creio que há no coração de Deus uma predisposição em atender a oração de uma mãe, de um pai que clama pelo sucesso e pela felicidade dos filhos. Creio que há no coração de Deus uma predisposição em atender a oração de um esposo que clama diante dos céus pela restauração de seu lar. O mesmo acontecendo com a esposa que ora por um marido que insiste em andar nos caminhos distantes do Senhor. Ainda que ela vá ao limite do constrangimento, Deus enviará o Espírito para insistir com esse cidadão até que o coração dele finalmente amoleça, se ele assim permitir. E ele então entenda que a melhor coisa da vida será viver a plenitude da felicidade, tendo sua família reunida em torno de si. Amigos, Deus estabeleceu a nossa família para que ela seja uma bênção onde estamos. Deus estabeleceu o chefe da família para que ele seja o sacerdote do lar. Deus estabeleceu a família e colocou ali a mãe, a mulher, para que ela encaminhe os meninos nos primeiros anos, dando as melhores informações possíveis, de maneira que as crianças aprendam com prazer. E o Rubem Alves diz que quando a gente aprende com prazer, a gente não esquece nunca mais na vida. E está aí aqueles que andam de bicicleta para provar que isso é verdade. Quem aprendeu a andar de bicicleta, aprendeu caindo. E o prazer de não cair, a primeira vez que você pedalou sem cair, te fez com que você mais tarde desenvolvesse a habilidade suficiente. E mesmo que você passe uns 5 anos sem andar de bicicleta, você vai, quando pegar uma, você vai dar uma balançadinha, mas você vai embora. Que você aprendeu com prazer. Quando aprendemos as coisas do Senhor com o prazer de estar ali acompanhado no colo da mãe, a gente não esquece nunca mais na vida. E quando as coisas não estiverem bem, lembre-se, Deus não se importa se formos ao limite do constrangimento para interceder por pessoas que a gente nem conhece. E eu tenho certeza que ele vai se importar muito menos se a gente estiver intercedendo por aqueles que amamos. Que Deus dê a você e a sua família uma semana abençoada. Que diante dos desafios que vamos viver durante esses próximos dias, tenhamos sempre a certeza de que no final desta semana Deus certamente nos concederá a vitória em Cristo Jesus. Então, logo quanto possível, estaremos reunidos na igreja para agradecer o Senhor por nos permitir passar por esta fase, por esta experiência tão marcante, mas que deve ser significativa a ponto de nos tornar seres humanos e cristãos melhores. Esse momento que vivemos deve melhorar o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, de maneira que as fronteiras do reino possam ser alargadas e Jesus Cristo possa voltar o quanto antes para nos levar para o céu. Tá certo? Pastor, me ajuda aí, por favor. Este é o momento da oração. Tem agora, um hino aí? Agora nós temos um hino, aí logo após o hino você faz a oração final, tá bom? O pessoal vai soltar aí. Ok, manda quem pode e obedece quem tem juízo. É assim aqui que são as coisas. Vamos lá. Pois de tudo defender.
são fiéis, com Ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguer seu pendão, firme sempre até morrer. Amigos, vamos orar? Senhor Deus, na qualidade de teus filhos é que nos atrevemos a nos colocar mais uma vez prostrados diante de teu trono de graça e apresentar, Senhor, as nossas ansiedades, os nossos pedidos, as nossas preocupações, mas também as nossas alegrias e a nossa gratidão. Te agradecemos, Senhor, por tudo que és, por tudo que o Senhor tem feito por nossa vida, por nos proteger a todos, por cuidar da nossa família durante este momento de pesadelo que vivemos diante desse vírus maldito que tem nos assombrado. Obrigado porque tens cuidado da gente, da nossa família. Obrigado porque mesmo diante de notícias tristes que temos recebido, o Senhor ainda conforta o nosso coração de que muito em breve tudo isso passará e estaremos vivendo a eternidade ao teu lado. Há a possibilidade, Senhor, nesse grupo de amigos e irmãos que estamos aqui reunidos, que haja alguém que nesse instante passa por dificuldades que são financeiras. Senhor, por bondade, ainda que ele já tenha ou ela feito vários pedidos, queremos mais uma vez manifestar aqui a nossa vontade de ver este problema solucionado. Te pedimos que o Senhor abra as portas, derrube as paredes, as janelas, de forma que esse pai de família que busca o sustento da sua casa receba uma notícia positiva o mais rápido possível, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Há a possibilidade de haver entre nós também, Senhor, alguém que tem vivido dificuldades que são emocionais, Senhor, por conta da ansiedade, do medo, da preocupação, da depressão. Pai, por bondade, envia ainda hoje mensageiros dos céus, especificamente designados para abraçar e confortar estes teus filhos, Senhor, de maneira que, recuperados emocionalmente, restabeleçam um relacionamento contigo que seja de felicidade, de alegria e de boa vontade de testemunhar dos teus milagres por nós. Se os problemas forem de ordem espiritual, Senhor, incomoda-nos com teu Santo Espírito até que finalmente nos rendamos ao teu convite de amor, entregamos o nosso coração em tuas mãos, de forma a entender que, sendo soberano, o Senhor tem os melhores planos para todos nós. Queira, por bondade, abençoar o pastor Cleuson em seu ministério no distrito do Jardim Lilá, a família dele, na condução deste rebanho, para que a tua obra, Senhor Deus, cresça nesta parte aqui da cidade de São Paulo, que possamos muito em breve, quando pudermos nos reunir de novo, ver o fruto da ação do Espírito sendo colhido, Senhor, para a tua honra e tua glória. Dá-nos uma semana na tua presença, abençoa-nos hoje e sempre, proteja-nos de todo mal e de todo perigo. Me lembro agora, Senhor, especificamente do meu amigo Gerson, que está na UTI lá em Guarulhos, ligado a um respirador, com mais de 70% do seu pulmão já comprometido, com problemas no rim, anunciando a possibilidade de ter que fazer um tratamento através de hemodiálise para filtrar o seu sangue. Cuida do Gerson, Senhor. Nós estamos à espera de um milagre na vida dele e cremos que o Senhor é capaz de executá-lo. Por estas e outras bênçãos nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, muito obrigado, viu, pela companhia, obrigado por ter tido paciência de me ouvir nesta noite. Pastor Cleuson, mais uma vez. Cleison, muito obrigado. Obrigado a Luciano. Se alguém, por alguma razão, não gostou, a culpa é do Luciano. Depois vocês acertem com ele aí, tá bom? Tenham todos uma semana abençoada.